O que vimos no dia 25 de fevereiro de 2024 foi o nada. O nada que diz muito, que diz e mostra o quanto a manipulação política pode ser danosa, tão qual a religião que fanatizante em determinados aspectos pode fazer com que a pessoa cometa os maiores desatinos sem ela perceber o que ela está fazendo. A ignorância que o bolsonarismo se alimenta faz com que pessoas cantem, caminhando e cantando, uma música exatamente de protesto contra a ditadura que estes mesmos dizem que foi tão boa. A ignorância faz com que as pessoas ignorem o fato de que as tais vítimas que o Bolsonaro pediu a anistia foram aquelas que cometeram gestos dos mais grotescos possíveis. Desde Dona Fátima de Tubarão, cidade onde minha mãe nasceu, inclusive, porque parte da minha família, inclusive, nasceu lá, da minha irmã mais velha, mas eu nasci em Porto Alegre. Mas, enfim, parte da ação lá da Dona Fátima, que defecou na mesa de Alexandre de Moraes, ao que consta, passando por gente que destruiu, por exemplo, o relógio doado, o Dom João VI ao Brasil, era uma obra única que foi destruída. Uma obra que não pertencia ao atual presidente da República, nem ao anterior ou o seu sucessor, mas pertencia a todos nós brasileiros. O que aconteceu no dia 8 não foi uma tentativa de golpe, porque o golpe foi dado nas imagens, ou tentativa foram feitas nas imagens divulgadas pela delação de Mauro Cid. Mas, sim, ali houve pessoas que foram manipuladas para fazerem aquilo, mas que eu não tenho pena nenhuma de elas estarem na cadeia. Não é porque elas têm cabelos brancos, são vovós ou vovôs, que eles não são canalhas, porque muitos destes deixam de dar assistência aos seus netos, por exemplo, para viajarem dias a fio para fazer coisas de crianças, coisa de criança mal educada, diga-se de passagem. As pessoas que estão lá, como a dona Fátima, que estão na Papuda, estão lá porque cometeram crime e elas têm que responder com aquilo que elas fizeram. Ué, não são vocês bolsonaristas que defendem e a vida toda defenderam que tem que ter a cadeia ser ocupada por quem comete crimes? Pois esses estão cometeram crimes e estão pagando pelos seus delitos. Ponto. Não tem o que discutir. A anistia proposta por Jair Bolsonaro é um assinte, é um tapa na cara de quem defende as coisas corretas desse país. Mas mais do que nunca, o dia 25 de fevereiro é o primeiro dia, de fato, para que Bolsonaro vá para a cadeia. Não só Bolsonaro, Malafaia, todos que participaram, inclusive os governadores que participaram desse papelão. Portanto, agora já está mais do que claro e clarificado que governadores como o governador de São Paulo, o de Goiânia, de Goiás, o de Minas Gerais, são figuras que a democracia eles detestam e que, portanto, do próprio processo democrático tem que fazer com que estes sejam destituídos dos seus cargos. Eu defenderia, sim, com muitas unhas e dentes, e acho que sim, que os que tiveram nesse ato
cometeram um crime de responsabilidade, o que deveria fazer com que estes pagassem com o impeachment, porque o impeachment de Zema, de Caiado e também de Tarcísio, eles teriam que estar sendo impeachmentados, porque isso sim é um crime. Não aquilo que o Lula fez, e não que o Lula é santinho, porque o Lula fez uma comparação completamente indevida. Mas isso não gera um impeachment como condição, como no caso destes, que estiveram presentes em um ato de golpe, assim como também deputados e senadores deveriam também ser impeachmentados por estarem num ato que supostamente defende alguma coisa, mas que no fundo quer defender a balbúrdia e o desrespeito ao Estado Democrático Brasileiro. E eu não tenho visto ninguém falar sobre isso. Quero dizer também aqui, para concluir, porque eu já fiz um editorial, eu já fiz uma live falando sobre isso, mas eu preciso reforçar. É sim necessária a prisão de Bolsonaro. E acho que, nem que demore mais um pouco, não há problema. Se for para ser bem feita a prisão, que demore o tempo que tiver que demorar. Mas eu não tenho dúvidas de que Bolsonaro vai sim para a cadeia. E nós não podemos nos intimidar com as ameaças de gente que se diz caminhoneiro, de outros segmentos que vão parar o Brasil porque o Bolsonaro vai para a cadeia. Lula foi para a cadeia e o Brasil não parou. E se quiser parar para fazer atinho e coisa e tal, tem que ter a força policial e botar na cadeia quem quiser fazer balbúrdia. Aliás, é uma coisa curiosa. Vocês que querem parar o Brasil numa eventual prisão e numa real prisão de Bolsonaro, são aqueles que não aceitam tudo. Eu, como professor, faço paralisação ou uma greve para pedir salário, para pedir dignidade enquanto servidor público. Mas aí tu quer parar agora porque o teu ídolo que cometeu crime foi para a cadeia? Quanta incoerência, quanto desrespeito, quanta desonestidade. Eu tenho nojo de vocês. Nojo no sentido de que não é porque eu estou falando isso que eu estou tendo um discurso de ódio ou violência. É só uma resposta para aqueles que dizem, né, que agora querem anistia, passar uma borracha. Vocês não passam borracha por supostos erros dos outros. E agora querem pedir perdão. Para a gente pedir alguma coisa, a gente tem que dar em troca. Vocês querem perdão pelos seus atos? Então, comecem também fazendo e se dando exemplo de perdoar os outros. Como, por exemplo, pararem de perseguir o Ciro Gomes por um erro que ele não cometeu e que vocês dizem que foi um erro que ele devia votar no ídolo de vocês e parar de perseguir o Ciro porque o Ciro votou, né, criticamente no Lula. Pararem com essa fake news de que o Ciro apoiou o Lula, que o Ciro nunca apoiou. Se vocês começarem a fazer isso, aí quem sabe começa a limpar um pouquinho a barra de vocês. Mas caso contrário, não tem perdão. E mesmo assim, eu quero dizer, podemos perdoar os senhores, mas sem anistia. Vão pagar pelos seus delitos. Fez o delito, cometeu o delito, que pague. Que vão ter filhos que são órfãos com os pais vivos. Eu lastimo muito por os seus filhos, mas ninguém os obrigou, os pais, a estarem lá. Se foram de livre e espontânea vontade. E mais, está faltando lá na Papuda um único preso. Esse preso chama-se Jair Bolsonaro, porque se eles estavam lá, foram também, o mote principal foi Jair Bolsonaro, que não conseguiu, que saiu derrotado, porque o número de gente na rua é bem menor do que ele esperava. A Paulista ficou pela metade cheia, não totalmente. E, portanto, os 300 mil de Bolsonaro representam a derrocada
política deste cidadão. O bolsonarismo ainda tem força? Tem, mas já começou a perder a força depois que saiu do governo. Está faltando dinheiro, está faltando recurso, e vai começar a cair, porque a democracia vai vencer e vai colocar no devido lugar quem é fascista e quem ataca a democracia. A democracia, a república, e o povo brasileiro, e o povo de bem do Brasil de verdade, vão ser respeitados sim, porque a nossa luta é essa. E nós não vamos nos calar para vocês. Nós não nos intimidamos com vocês. Nós estamos aqui para dizer isto mais uma vez. Quantas vezes for necessário. É isso.